Queridos, vamos deixar nossa Bíblia aberta desde já em Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. E vamos falar aqui uma palavra sobre uma boa notícia. Uma boa notícia, muitas vezes, ela é antecedida por alguma notícia desagradável. Você já deve ter recebido alguma notícia que desmoronou o teu coração. Às vezes você está legal, você está bem, e as pessoas parecem que elas têm mais pressa em nos dar as má notícias do que as boas notícias. As pessoas, acho que todos nós somos assim, eu não sei se todo mundo, não quero julgar, porque não vai julgar, né? Mas pelo que eu entendo de nós, os seres humanos, as boas notícias, elas são adiadas, mas as má notícias, elas são adiantadas. As pessoas adoram falar de alguém que morreu, de alguém que caiu num pecado, de alguém que isso, que aquilo, ou de alguém que falou alguma coisa de você. Mas dificilmente as pessoas gostam de trazer boas notícias. Um bem que falaram de você, alguém que venceu alguma coisa legal. Mesmo porque boas notícias não vendem. O que vende mesmo são más notícias. As pessoas compram o jornal, ouvem os noticiários para ouvir as má notícias. Você pode ver que de tantas notícias que tem o telejornal, às vezes eles terminam com uma mais ou menos boa, mas todas as demais são trágicas. Agora, será que não está acontecendo coisas boas? É claro que está acontecendo coisas boas, mas isso não é interessante. Parece que isso não é interessante, mas para Deus isso é interessante, para mim isso é interessante. Eu queria te dizer que apesar de todas as más notícias que você possa estar recebendo, a despeito de qualquer assunto na sua vida, Deus tem uma boa notícia para você. É de que nele tudo é possível. É de que tudo é possível no que crê. É de que a nossa fé move o nosso coração e a nossa vida para algo melhor em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Capítulo 24 do livro de Lucas, verso de número 13. Nós vamos ler um capítulo um pouco longo, mas eu quero ler com você com carinho, porque isso aqui é uma igreja bíblica e a gente lê a Bíblia aqui. Então não importa se é só um verso, né? Quando a gente vai fazer aula de homilética no seminário, eles animam a gente a usar textinho curto, por causa da preguiça das pessoas. Diz que as pessoas se dispersam. Então a gente tenta usar textinhos curtos. Mas a mensagem ela é mais ou menos expositiva, tem que ser o texto todo, não tem jeito. E você está aqui na casa de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros mais ou menos. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Verso 18, diz assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias, ou as notícias desses últimos dias? E ele lhes perguntou, olha a ironia de Jesus, quais notícias? Quais são as notícias que está povoando o seu coração, que está habitando a sua alma, que está dentro de você? Quais são as notícias que hoje está tomando conta do teu coração? Quais são as notícias que estão roubando os teus pensamentos? Quais são as notícias? A gente às vezes segrega, guarda e dentro da gente algumas notícias e algumas informações que têm por objetivo matar nossa fé, mudar nosso caminho e sugar as nossas forças. Eu quero orar com você, Pai. Nós queremos, nesses breves minutos, ministrar a Tua palavra. Eu gostaria muito que o Senhor pudesse falar ao nosso coração de uma forma direta, profunda, real, verdadeira, e que nós pudéssemos, meu Deus, ser edificados no Senhor. Esta é a minha oração, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, se eu tiver meio sonsinho hoje, você me perdoa, tá bom? É porque esses dias eu fui dormir e engasguei de madrugada. Engasguei porque eu estava com a barriga um pouco grande demais, entendeu? Eu estava com os travesseiros desse tamanho. E aí eu falei assim, Deus falou comigo assim, eu penso que foi Deus, porque eu fui andar, então se eu fui andar foi Deus. Ele falou, cara, até quando você vai ficar assim? Você precisa resolver isso. Você está mal pregando, você está mal vivendo. E aí eu levantei de madrugada, que eu tinha engasgado com o que eu tinha comido, e eu fui para a esteira lá debaixo do prédio e comecei a andar, todo dia. E para não parar, hoje, na hora que eu cheguei de São Paulo, antes de vir para cá, eu inventei de andar, porque eu não posso ficar sem andar nem um dia, pelo menos 1 hora, andar e correr. E eu ouvi algo do Drauzio Varela, que falou que é bom também subir as escadas do prédio. Aí eu fui fazer, eu estou com os quartos aqui, irmão, tudo doendo. Pensa num corpo doído, estou andando assim, arrastado. Mas esse texto aqui, irmãos, ele é a reunião de pessoas que nutriam no coração profundas esperanças com Jesus. Esses discípulos, eles deixaram tudo o que eles eram e tudo o que eles tinham, abandonaram as suas vidas para irem atrás de Jesus e para seguirem Jesus. E eles caminharam com Jesus por 3 anos. E por 3 anos eles viram coisas maravilhosas acontecerem, desde pessoas que eram surdas voltarem a ouvir, pessoas mudas voltarem a falar, pessoas paralíticas a andar, leprosos serem curados. Eles viram até mesmo pessoas mortas ressuscitarem. E eles deixaram de vê-lo simplesmente como um homem bom que caminhava sobre a terra. Eles passaram a crer que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele estava aqui como uma encarnação de Deus para executar a obra de Deus de salvação em meio aos seres humanos, em meio à humanidade aqui na terra. Eles viveram com Jesus e depositaram em Jesus todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus propósitos. Abandonaram as suas casas, abandonaram as suas convivências sociais, abandonaram os seus trabalhos, abandonaram tudo aquilo que eles faziam, e eles começaram a seguir Jesus por um objetivo maior, por um sonho maior, por um ideal maior, por uma vontade maior. Mas o fato é que Jesus Cristo, ele foi crucificado. E isso aconteceu diante dos olhos dele. E uma coisa é nós crermos em algo com o nosso coração, mas quando os nossos olhos veem, ou nós vivenciamos algumas experiências nas nossas vidas, tendencialmente, naturalmente, nós desmoronamos, nós começamos a colocar em dúvida a palavra de Deus, ou nós ignoramos a palavra de Deus, ou nós esfriamos na nossa fé, ou nós nos desmotivamos simplesmente
simplesmente porque a última notícia que eles carregavam era a notícia visível de um Cristo crucificado, ferido, vencido. Aquele que levantou defuntos, aquele que curou enfermos, não pôde agora fugir da cruz, não pôde massacrar os romanos e calar os judeus. Ele simplesmente morreu. Ele estava morto, ele estava enterrado. E com Jesus foram enterrados todos os sonhos e todos os projetos dos discípulos. Alguns se esconderam, outros voltaram a fazer o que faziam antes. E esses dois que haviam saído desta cidadezinha chamada Emaús, um pequeno vilarejo de 2 ruas. Emaús quer dizer riacho quente. Era marcado por um riacho de águas térmicas e quentes. Mas era uma cidadezinha onde nada acontecia. Eles voltam de novo para a sua rotina, para a sua velha vida. Agora com o coração murcho, a alma entristecida, a esperança seca. Eles voltam agora como se o grande projeto e os grandes ideais que eles houveram tido tivesse caído por terra. Eles voltam vazios de tudo. Eles voltam simplesmente para viver a vida cotidiana, seca e fria que todos os seres humanos às vezes vivem quando não tem essa esperança e essa expectativa em Cristo Jesus crucificado. Eles haviam se prendido à última notícia que haviam ouvido: Cristo Jesus morreu. E o desespero entrou dentro da alma deles. Quando nós permitimos que más notícias que nos chegam fiquem alojadas no nosso coração e comecem a povoar a nossa mente, a natureza dessas más notícias é de que elas gerem algumas coisas na nossa vida que começam de alguma forma a enfraquecer a nossa caminhada. Más notícias normalmente faz com que nós queiramos ser pessoas precavidas e tenhamos alguns cuidados antecipados para que aquilo não venha de alguma forma nos atingir. Então, se está dizendo que tem um estuprador na cidade saindo de noite, o povo não quer mais sair de noite. Então, se estão dizendo que estão estourando bombas, então a gente fica imaginando quando é que vai estourar uma bomba perto de mim. Então, se estão dizendo que o facão está pegando firme lá na empresa, a gente fica pensando quando é que vai cortar a gente. E a gente começa a ter algumas atitudes que são atitudes de falta de fé. E o texto nos diz isso. A primeira atitude que nós tomamos em relação às más notícias é que quando nós recebemos más notícias, nós nos prendermos a ela e tomarmos elas como a fonte de orientação de nossa vida, nós vamos começar a retroceder na vida. Eles haviam sabido de Emaús para fazer uma caminhada e para fazer uma jornada e para fazer uma história linda, para marcar a humanidade de redenção dos seres humanos. Mas a Bíblia diz que depois da má notícia que viram da morte de Cristo e do corpo enterrado, eles agora voltam para Emaús. E quando a gente recebe más notícias, é isso que a gente faz. A gente começa a ser pessoas de retrocessos. A gente começa a retroceder. Algumas pessoas, quando recebem más notícias, elas se encorajam mais ainda. Elas falam: isso é o capeta querendo me parar, eu vou continuar. Mas alguns de nós, a gente fica meio machucado, meio magoado, e a gente fala: eu vou voltar. E a gente começa a querer voltar para trás. Mas eu quero te dizer o seguinte: aqueles que têm Jesus no coração e que têm uma fé viva dentro da sua alma, não é desse tipo de gente que retrocede, porque é isso que o escritor aos Hebreus diz, que nós não somos do tipo que retrocede, nós somos da fé, nós seguimos adiante, nós não queremos nem saber que tipo de notícia está ecoando nos nossos dias. Há uma notícia de que Ele ressuscitou e de que não há impossibilidades sobre a sua vida e de que a sua mão nos tocando move a nossa vida adiante, em nome de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem. Alguém descobriu que estava tendo uma quebra de funcionários, um acorte de funcionários na empresa. A primeira coisa que ele fez ao chegar em casa foi afinar mais o bife ainda. Falar: bem, passa a faca e afina o bife. E afina o bife. A pessoa ela já começa a sofrer de antemão. Tem gente que já fica caçando uma ponte para morar embaixo. Não é verdade? Tem pessoas que ficam com imagens terríveis na mente. Ela fala: puxa, ela fica, parece que trazendo aquilo para ela. Sabe, as más notícias têm essa tendência a de nos fazer retroceder, a de nos querer fazer voltar para trás. Mas eu quero te lembrar que quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Você não vai olhar para trás. Você vai olhar para frente, em nome de Jesus Cristo. Porque a boa notícia
Não é que ele morreu, é que ele venceu a morte. Senhora de todas as agonias da humanidade. E quem vence a morte, vence qualquer outro problema. E injeta vida na vida e no coração de cada um de nós. Talvez você chegou aqui hoje e a sua vontade é de retroceder. Eu queria falar com você de uma forma profética. Não retroceda, continue, siga adiante em nome de Jesus Cristo. Eu contei, talvez, aqui uma pequena história. Nós montamos uma casa de recuperação para dependentes químicos em Piracicaba. E na época que nós montamos, a nossa igreja era muito pequena, ela tinha 80 pessoas. E nós compramos um pequeno sítio. E nós colocamos o que nós tínhamos ali. A igreja era pobre. E a gente começou a construir alguma coisa. E na época muitas pessoas saíram desse grupo de 80 porque acharam que a gente não estava muito bem da cabeça, como um grupo tão pequeno. Eu não soube explicar para eles que era uma visão de Deus e que Deus ia fazer o que o pastor falou. A gente começa e Deus derrama, a gente começa e Deus derrama. E então eu tentei ajudar Deus de algumas formas. Um dia eu tirei fotos aéreas do lugar, e eu expus as fotos aéreas e fizemos lá uma reunião de pastores do distrito. Eu falei, olha que os pastores verem o tamanho desta obra, eles vão me ajudar, eles vão me ajudar, eles vão dar mão para mim, vão ver, olha, mais de 40 mil metros de terra sendo aplainados, a gente vai cuidar de drogados, de mendigos, nós estamos tão apaixonados, e gravamos um CD, e nós não vendemos nenhum CD. E ninguém quis nos ajudar em nada. E Deus falou assim no meu coração naquele dia, você vai deixar esses pastores voltarem para a sua cidade sem almoçar? Falei, Deus, eu não tenho dinheiro para o cimento da semana que vem. Ele diz, leva todo mundo e paga o almoço. Por que eu sei que é Deus? Porque eu não ia pagar comida para aquele rebento forgado que não me ajudou. Né? Uma voz, uma convicção. E eu então levei-os a um restaurante de uma amiga. Eu falei, você vai ter que marcar aí hoje uns 30 almoços. E serve Coca-Cola para esse povo, que esse povo gosta de beber Coca-Cola. E nós demos comida para eles e eu voltei para a igreja e Deus disse, não busque aliados para os teus sonhos. Os teus sonhos sou eu que dei. E sou eu quem vou sustentá-los. Por várias vezes eu quis voltar atrás. Por várias vezes. Eu tinha dado meu carro e eu tinha comprado um Fusca. E um dia indo, meu Fusca pegou fogo. Eu tive que fazer o resto do trajeto a pé. E naquele dia era um dia que eu queria desistir de todas as coisas. Eu queria desistir. Tudo deu errado naquela noite. Eu queria desistir e muitas vezes eu quis desistir. Muitas vezes eu chorei de desespero, querendo desistir. Mas a voz de Deus nunca é de desistir. É de continuar, apesar dos pesares. Porque toda má notícia passa. Toda má notícia voa como passarinho. Toda má notícia morre diante daquele que matou a morte. Em nome de Jesus, não desista. Não desista. Não desista. Se você lê o capítulo 12 de Hebreus, você entende por que eles dizem, porém nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que a nós nos está proposta. Capítulo 11 fala dessa nuvem de testemunhas. São homens que morreram cortados pelo meio a espada, mas não negaram a fé. São homens que enfrentaram o que era impossível ser enfrentado, mas não negaram a fé. Ele está dizendo, antes de você houveram outros que tiveram dores iguais ou piores. E eles não pararam. Então o grande grito do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, é, não desista. Não desista. Estou sem força, não desista. Estou sem fé, não desista. Estou sem vontade, não desista. Em nome de Jesus Cristo. Continue em frente. Siga adiante. Faça como eu estou fazendo na esteira. Gente, você não imagina o que é 5 minutos. Eu falo, meu Deus, parece que nunca vai dar os 5 minutos. Mas eu nunca imagino que vai ser 1 hora. Eu negocio comigo, eu falo, você vai até onde você aguentar. Então, quando chega nos 5 minutos, eu não aguento mais. Eu falo, mas eu vou superar o meu limite, eu vou até os 10. E eu vou festejando cada minutinho. Eu falo, obrigado, Deus, pelos 5. Eu não fico lembrando que falta 55. Obrigado, Deus, pelos 10. E tem sido assim que Deus tem me ajudado, porque é uma questão de saúde e de vergonha na cara. Sabe? Festeje as pequenas conquistas. Não desiste. Mesmo que o teu corpo esteja gritando. Não desista. Não desista. Siga em frente. Não volte para Emaús. Fique em Jerusalém. Ele vai ressuscitar. Não é para sempre a sua morte, é só por 3 dias. Aguarde, aguarde. Isso vai tomar um outro rumo e uma outra direção. Pode ter esta certeza.
Sabe, uma das outras marcas de quem agasalha má notícias nos seus corações é que elas acabam perdendo a visão. Ou seja, Cristo estava do lado deles e eles não o reconheciam. O que é visão? É a capacidade de olhar para uma situação e enxergar além do que os olhos veem. É enxergar com o coração, com a alma, com a vida. Esses dias eu saí com um rapaz que cuida do restaurante Fome 1, que dá comida para as pessoas que moram na rua. Só pessoas que moram na rua comem lá. Então, eu vi que eu tinha perdido uma visão, porque eu comecei a andar com ele, e ele começou a chamar pelos nomes cada mendigo da rua. Um que estava no colchão, outro que estava ali. Ele chamava pelos nomes, e então eu vi que ele começou a chorar. Ele dizia, eu não aceito isso, eu não aceito isso. E eu não estava com vontade de chorar. Eu me lembrei que havia tempos em que eu chorava por aquilo, porque eu queria ver aquelas almas redimidas. E eu percebi que eu perdi a visão. Às vezes as má notícias roubam do nosso coração as visões que nós tínhamos. Visões que Deus te deu como jovem, como pai, como pessoa, como indivíduo, visões de um futuro melhor, de dias melhores, visões de um ministério abençoado, visões de uma vida vitoriosa, visões que invadiam o teu coração, que povoavam a tua mente, que gerava uma alegria incontrolável. Você via Deus em tudo, você via possibilidade em tudo. É como o pastor quando vê salão, passeando com alguém no meio de uma fazenda, tinha lá aquele lugar, aquele salão, mas não é salão, aquele lugar que as vacas ficam dentro. Era coberto com telha. Ele falou assim, puxa, se fechar essas paredes aqui, dava uma boa igreja. Eu falei, mas no meio do mato? Porque a gente tem visão. Eu sei que Deus te deu visões. Deus plantou desejos no teu coração. Ele fez contigo o que Ele fez com Moisés. Ele fez contigo o que Ele fez com Abraão. Ele fez contigo o que Ele fez com José. Ele te deu uma visão, Ele te deu uma missão, uma paixão interior. Mas as má notícias vêm, elas querem roubar isso de você. Porque quando mata a nossa alma, é como se nos matasse de verdade. Nós ficamos, na verdade, como zumbis que andam, mas sem alma, sem coração, sem sentimento, sem paixão, sem desejo, sem causas pelas quais lutar. E um homem e uma mulher que não tem uma causa para lutar, ele não vive, seja pelo teu filho, pela tua família, pela salvação de alguém, pela tua igreja, mas é necessário que uma luta seja a inspiração da nossa alma. Em nome de Jesus. Não podemos nos tornar pessoas apáticas que retrocedem e que abandonam a visão que Deus um dia deu. Jesus estava do lado, mas eles não o enxergavam. Não enxergavam. Eles não o viam. E talvez Jesus está do teu ladinho e você não está o enxergando. Ele está dizendo, eu estou aqui contigo. E você está dizendo, eu estou sozinho. Talvez ele está dizendo, segue mais um pouquinho adiante, que ali na frente vai ter um pequeno oásis para você descansar. Mas a gente não discerne isso. Porque a gente perde a visão. A gente perde o desejo. As má notícias roubam a nossa paixão e mudam a nossa fala. E você não pode perder a sua visão. A visão que Deus um dia implantou dentro do teu coração. Eu não sei como é que está a tua realidade. Eu só sei o seguinte: fé não é negar a realidade. É saber e crer que Deus é maior do que tudo que nos cerca. Do que tudo que acontece na nossa vida. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, retome a visão que Deus um dia plantou no teu coração. Retome os sonhos e os projetos que Deus um dia fez nascer dentro da tua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e siga adiante. Porque se tem uma pessoa que ninguém consegue segurar ela, ninguém consegue agarrar ela, é uma pessoa com visão, é uma pessoa com a alma grávida, é uma pessoa com desejos dentro do coração, é uma pessoa que ela está vendo uma coisa que ninguém está vendo. Isso faz a gente viver, isso faz a gente vibrar. Existe uma frase que diz que pior do que viver, pior do que morrer, é viver sem um propósito na vida. Pior do que morrer é viver sem ter um propósito na vida. E algumas pessoas não têm nenhum propósito na vida. Às vezes, as más notícias roubam todos os propósitos do nosso coração. E eu queria, em nome de Jesus Cristo, dizer, além de não desistir, retome projetos, sonhos e visões que um dia Deus plantou no teu coração. Não importa as más notícias, existe uma boa notícia. Ele
ressuscitou em o nome de Jesus Cristo. A Bíblia também diz que eles andavam tristes e preocupados. As má notícias têm essa capacidade de fazer conosco o que fez com os 2 discípulos de Emaús. Eles caminhavam tristes e preocupados. Quando a gente acolhe as má notícias, naturalmente a tristeza chega no nosso coração. Eu visitava alguém para orar por ela. Ela tem uma escolinha e ela foi perdendo alguns alunos. E ela disse, olha, o que sobrou de alunos não dá para mim pagar os funcionários, não dá para mim pagar o aluguel do lugar. Então eu falei, olha, a única coisa que eu posso fazer, e eu quero fazer, é vir aqui todos os dias e orar com você. E pedir para Deus uma solução. E nesses dias que eu fui orar, Deus me mostrou algumas coisas. A primeira coisa é de que ela tinha uma apatia contagiante. Um desânimo contagiante. Ela tinha uma tristeza contagiante. Então um dia eu a chamei, eu disse, olha, eu vou continuar orando, mas existem algumas coisas que você precisa mudar em você. Porque eu vou te dizer uma coisa, se eu trouxer o meu filho para matricular nessa escola e eu te encontrar, eu não deixaria ele aqui não. Porque essa sua cara de choro, de vencida, me dá uma visão de que você não presta para fazer o que faz. E às vezes a pessoa pode até se ofender um pouco com isso. Mas eu falei, você tem que se levantar agora, em nome de Jesus. E em vez de olhar por aquele lugar, eu orei por ela. Eu falei, eu quero novas ideias, eu quero novos pensamentos. Você só está pensando na morte. Você só está pensando em fechar a escola. Você só está pensando em despedir dos seus funcionários e não ter como pagar os seus fundos de garantias, os seus direitos. E você precisa mudar essa cabeça, precisa matar essa má notícia e botar uma notícia de possibilidade, porque senão não adianta nem orar. Então, ela começou a fingir alegria no começo, mas a alegria fingida pega sim. E às vezes você precisa fingir, eu faço isso em casa. Eu finjo alegria quando eu estou triste. Eu falo, vou tomar agora uma dose de alegria. E eu invento, minha cabecinha é fraca, eu gosto da cabeça fraca, porque eu acredito no que eu falo. E eu começo a acreditar que eu estou feliz mesmo, e de repente eu vou vendo que eu estou feliz mesmo, porque a minha vida e a sua é uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você traz a alegria, o positivismo, o ânimo, a fé, para dentro do seu coração, você se torna uma pessoa amável, doce, querida. E nós continuamos orando. Qual que é a moral da história? Ela reempolgou os seus funcionários, ela teve novas ideias e recebeu novos alunos. É claro que foi um milagre de Deus, mas foi mais do que um milagre de Deus. Foi uma atitude pessoal. Eu tenho um rapaz na igreja que ele vende imóveis, e eu não sei se aqui tem algum corretor de imóveis, eles estão sofrendo nos nossos dias, porque não se vende imóveis, então eles ficam meses sem salários. E um é meu copastor, ele estava muito desmotivado, triste, preocupado, perturbado, grosso, porque a pessoa sem dinheiro, ela fica grossa. Você sabia disso? Não? Uma pessoa sem dinheiro, ela deixa de rir. A pessoa sem dinheiro, ela quase que não presta, a pessoa sem dinheiro. É verdade. Bota um dinheirinho na frente da pessoa para você ver como é que ela muda tudo. Fala, não sei porque eu estou sentindo alegria de graça, de graça. Não foi isso não, foi aquele centão. Esses dias mesmo eu achei centão perdido no bolso. Falei, nossa, me deu alegria sem mais nem menos. Sabe esse dinheiro que você bota no bolso, numa camisa e esquece lá de um paletó? Na hora que eu vi a verdinha, eu falei, oh, que bênção, glória a Deus, aleluia, só 100. Não dá para fazer muita coisa, mas já dá para fazer muita coisa. Então, eu falei, filho, vamos orar, você não está reagindo, você está só perturbado, preocupado, vamos mudar. Não, pastor, eu falei, mas eu sei que a notícia é essa, mas o índice dos corretores de São Paulo é esse. Eu falei, isso tudo nós sabemos, que eu leio o Jornal Nacional, mas o Jornal Nacional não transforma vidas, as Escrituras transformam vidas, e a Bíblia está dizendo aqui que o Isaac plantou no ano da seca, no mesmo ano e na mesma terra, e ele colheu. Eu precisei, sabe, eu estava intimidado, que eu falei, vai que eu falo isso para ele, ele não vende, ele fala, além de tudo, faz eu acreditar. A gente fica preocupadinho também, não? Mas eu senti, sabe quando você sente uma força de Deus? Eu senti uma força de Deus. Eu falei, nós vamos jejuar, nós vamos clamar em nome de Jesus Cristo, e o bom Senhor, Ele vai agir, e Ele vai atuar, e Ele vai fazer. E eu comecei a dar palavras de fé para Ele, que nem eu acreditava naquelas palavras de fé que eu estava dando. Depois até eu passei a acreditar também. Ousadia, e fomos na casa dele meia-noite, todo dia orar. Semana passada ele fechou 2 imóveis. Ele falou, pastor, meu salário para os próximos 6 meses. Agora está na alegria. Agora mesmo antes de vir para cá, eu liguei para ele, está na alegria. Foi buscar o filho no futebol, está na felicidade, atende o telefone, até diferente. Porque o dinheiro mata a tristeza e arranca a preocupação. Mas talvez
a má notícia trouxe preocupação e tristeza. E eu quero te dizer uma coisa, há algo tão interessante quando Davi colocava os seus exércitos para guerrear. Há um cântico que diz: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Houve um tempo até que eu falei: será que a gente pode cantar essa música na igreja? É muito sanguinária, né? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Nós temos, o Evangelho fala para nós amar, né? Mas aí eu fui entender o contexto. Aquele cântico se cantava antes de ir para a guerra. Você sabia que quando o exército de Israel ia para a guerra, na frente, botava os cantores, o menino que toca, botava os cantores na frente, os cantores. E os cantores, eles não iam cantando música fúnebre. Oh, 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 oh. Não era isso que eles tocavam. Eles tocavam era pandeiro, eles tocavam era tamborim, eles tocavam a trombeta, e eles dançavam e cantavam para levantar a moral do exército. Começavam a louvar o Senhor antes da vitória. Traga alegria antes da vitória. Traga o cântico e o louvor antes da vitória, em nome de Jesus. É como Paulo e Silas, não é? Lá em Atos, não é assim que eles fazem à meia-noite, com perna amarrada, no cárcere interior, lugar escuro, com a cara no meio da lama, cantar e as cadeias se romperem. Eu quero que você traga o louvor de volta. É preciso matar essa tristeza, porque embora a tua tristeza possa ter causa, ela não vai mudar a tua vida. Porque cara feia não faz Deus escutar a gente. Não faz não. Choro. Pode chorar à vontade. O que faz Deus tocar na gente é uma atitude de fé. Atitude de fé. Atitude de fé. Portanto, você não vai se entregar a essa tristeza. Pastor, como é que eu faço? Ora, e diz também que se comer banana, diz que banana traz alegria. Come banana. Come banana. Ou então faz o que eu estou fazendo, vai correr, dá uma alegriazinha na gente depois, saber disso? Diz que é uma tal de endorfina, um negócio na gente que diz que... E dá uma alegriazinha mesmo. Agora eu estou até viciado, eu quero correr cedo e de noite por causa da alegriazinha que dá. Que gostoso. Querido, as más notícias, elas trazem tristeza, elas trazem preocupação, e você está aí pré-ocupado, se ocupando antecipadamente de uma coisa que talvez aconteça ou não. Você sabia que por pesquisa, de cada 10 coisas que você se preocupa, 9,8 não acontecem? De cada 100, só 2 preocupações suas vão acontecer. 98 não acontece. Por que não gastar tempo em pensar em outras coisas? Em nome de Jesus. Não se agonize antes da hora. Eu queria que hoje Deus pudesse tocar o teu coração. Porque mais do que ouvir uma palavra, que não é uma palestra, você está aqui exposto ao poder de Deus nessa casa, que é uma casa de oração. Eu queria que o Espírito de Deus me tocasse, te tocasse, e arrancasse toda a tristeza e toda a perturbação da tua alma por uma má notícia que você recebeu, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga comigo assim: eu rejeito toda a tristeza, toda a preocupação e toda a perturbação da minha alma, em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que as más notícias roubam da gente? Elas roubam a nossa esperança. Eles dizem para Jesus, no verso 21, nós esperávamos. Se esperávamos, está no passado, significa que o quê? Nós não esperamos mais. As más notícias, elas têm esse poder, o de querer roubar a alegria da nossa alma. Uma má notícia chega e rouba a alegria da tua alma e a preocupação, mas ela também leva uma coisa que a gente não consegue viver sem ela, que é a nossa esperança. Em Romanos 12:12, ele diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A Bíblia diz que Jesus Cristo suportou a dor da cruz quando ele olhou para frente e ele viu a alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que lhe estava proposta? É de que ele ressuscitaria e a sua salvação atingiria a mim e a você. Se somos pessoas sem esperanças,
Somos as piores pessoas da face da terra. Você não pode perder a sua esperança. Esperança é esperar com confiança. Esperança é ter uma certeza no coração, independente do que me cerca. Esperança é a teimosia da alma, é a insistência da alma, é a teimosia de quem não se importa com os acontecimentos, se nega a deixar-se morrer, se nega a se entregar, mas constantemente levanta dentro de si a vontade de viver e de continuar. A esperança, ela germina no atraso. Ninguém pode esperar alguma coisa que ainda não venceu a data. Se você emprestou um dinheiro para alguém e não te pagou na data atravessada, marcada, então você ainda pode dizer que tem esperança que vai receber. Entendeu? Mas se não venceu ainda, não pode falar que tem esperança, porque não venceu. A esperança germina no atraso. Sabe, as figueiras, as oliveiras, os pés de azeitona, elas vivem mais de 2000 anos. Sabe que se você queimá-la, mesmo assim o broto teima e nasce. A esperança é assim. O vento pode soprar, a tempestade pode cair, as coisas podem acontecer, mas existe uma coisa que a gente não pode deixar morrer dentro da gente. É a nossa esperança. E tem um rapaz que nos ensina muito sobre isso, que é um tal de Abraão. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Ou seja, não dava para esperar mais. Ele já estava com 99 aninhos. A mulher já estava velhinha, ventre seco. E o menino prometido não nasceu. Mas mesmo assim, contra a possibilidade natural da esperança, ele esperou contra a esperança. Em nome de Jesus Cristo. Havia uma mãe que me disse, mas o meu filho já está preso. Eu falei, não se preocupe. E de fato, o ano passou, o outro ano chegou, e quando ele saiu transformado. Há mais de 2 anos ele está bem. Quando ela achou que não tinha mais resultado, foi ali que ele se levantou e ficou em pé. Há um rapaz que morou comigo muito tempo, na casa de recuperação, tinha um rapaz chamado Loirinho, e ele me ajudou a reformar muitas das nossas igrejas, quando eu era da igreja do Nazareno, em Piracicaba. Ele me ajudou a mexer em mais de 10 igrejas. Sabe aquele rapaz que sabe fazer tudo? Ele entende de mecânica de carro, quando meu carro quebrava. Ele entendia de eletricidade. Ele entendia de construção, de encanamento. Eu nunca vi uma pessoa de 20 e poucos anos saber tanta coisa. Ele só tinha um problema. Ele era dependente químico. Ele me roubou 6 vezes. 6 vezes ele me roubou. A igreja, algumas vezes. A igreja queria ver Satanás, mas não queria ver ele. Algumas pessoas disseram assim, você tem caso de amor com ele. Você é amante desse garoto, que é impossível. Eu falei, não sou, eu amo ele. Eu amo em Cristo, de fato. Ele, por anos aqui em Piracicaba, a gente não conseguiu. Eu fui ser pastor em Curitiba, eu levei ele comigo. Eu tinha um amor tão grande, porque quando eu vi os olhos dele, ele dizia, eu quero deixar. Eu falava, Deus, é impossível que não haja poder para libertar, esse menino tem que ter. E eu levei para Curitiba. Em Curitiba ele piorou. Eu fui embora, morar fora, e ele foi preso. Eu chorei muito quando ele foi preso, porque eu disse, Deus, o teu evangelho não pode voltar vazio. Como é que eu vou continuar pregando o que pode crer? Porque se os olhos dele mentissem para mim, eu saberia. Você não sabe? Eu vi verdade. Mas aquela cadeia foi a última coisa da vida dele. Ele foi preso roubando um lugar. Ele ficou um tempo preso, 1 ano e pouco. Mas quando saiu, ele saiu, por incrível que pareça, completamente liberto. Ele mora em Jaguariúna, frequenta a Igreja Batista Filadélfia, ou Igreja Comunidade Filadélfia, não sei. E eu me encontrei com ele em Piracicaba há algum tempo atrás. Ele estava buscando o 2º carrinho da construtora que ele montou. Ele tem 2 filhos. Então, quando eu vejo o Anderson Patrucci, eu sempre me lembro que esperança não morre nunca. Esperança de crente não morre nunca. Pode tardar, mas ele virá. Ele fará. Em nome de Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam no meio do mar e Jesus no monte, o texto diz, Jesus ainda não tinha vindo ter com ele. Ainda. Eu queria te convidar a botar um ainda na sua vida. Pode ser que algumas coisas ainda não aconteceram, mas elas vão acontecer. Em nome de Jesus. As más notícias roubam a esperança. Você tem esperanças? Quando você olha para o seu filhinho, você tem esperanças? Você vai ser um doutor, ou vai ser um missionário, ou vai ser um advogado, vai ser um homem de honra. Você tem esperanças em relação a você?
por constituir uma família abençoada. Você tem esperança em relação à sua igreja, à sua fé, ao seu ministério? Não deixe roubar a tua esperança, porque ela vai ser a âncora, segundo o escritor dos evangelhos, vai ser a esperança da tua alegria, a âncora da tua alegria, em o nome de Jesus Cristo. Eu poderia falar sobre outras consequências disso, mas eu gostaria de falar o que Jesus faz por quem resolve deixar de crer nas más notícias para crer na boa notícia. Eu acho interessante esse verso 21, porque quando a gente está falando de alguma coisa ruim, a gente fala, pô, você não está participando da desgraça do mundo, meu? Então eles estão falando das coisas ruins e Jesus Cristo chega e fala, por que vocês estão assim preocupados e tristes? Eles dizem, o Senhor é o único em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos, da notícia última do jornal? Será que o Senhor não lê jornal? Para que todo mundo soubesse, Jesus foi levantado e crucificado numa cruz, carregou a cruz pelo meio do povo, foi chicoteado, o negócio foi terrível. Como é que você não sabe? Que mundo você mora? É interessante que Jesus, ele dá trela para as coisas, né? Porque ele fala, você não está sabendo das últimas notícias? Jesus fala, quais? Quais notícias? Quais? Então eles falam quais? Ouça aqui o que eu quero falar para você. Eu não sei que notícia está abalando o teu coração. Se é em relação a um filho, a uma questão financeira, a uma questão de saúde, a uma questão de resoluções da sua vida que está na mão de alguém, uma questão de justiça, uma questão de apatia interior. Eu não sei que última notícia chegou aos seus ouvidos, mas eu queria te dizer que a última notícia não é a última notícia. A última notícia é que sai da boca de Deus, é que sai da boca de Jesus. Ele diz, honestos e tardos de coração em crer em tudo o que diz as Escrituras. Não lesses que os profetas diziam que convinha que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, porque deixaste o desespero tomar conta dos vossos corações e retrocedesses ao vosso passado? Por quê? Por que vocês se permitem ser assim? Ele chama nécios, e uma palavrinha pesada aqui, retardado, né? Retardatário é retardado. É que demora de cair a ficha. Será que vocês não leram? Ele começa a lhe expor as Escrituras, para que eles possam mudar. Ele diz, existe uma notícia nova, é a notícia de que ele ressuscitou. A última notícia não é a morte, é que a morte morreu. E é por isso que Paulo pode dizer, ó morte, onde está o teu arguilhão, o ferro que feria, tragada fostes. E é por isso que a partir de agora, somos seres eternos. Se você morrer agora, com Jesus no coração, você vai para o céu. E eu sei que você não quer ir já, mas que você vai. Olha que bênção. Ele venceu a morte. E quem vence a morte, vence qualquer coisa. Então eu não sei que inferno de notícia acumulou dentro do teu coração, mas eu queria que você cuspisse ela para fora, porque a última notícia quem dá é Deus, sai da boca dele. E ele diz que o Filho ressuscitou, com força, com graça e com poder. Capítulo 1 de Efésios. Ele diz, no nome de Jesus e do seu poder, e do nome que ele deu à igreja, ele diz que o poder que age através dessa igreja é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Portanto, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos me dá o mesmo poder para que eu possa vencer qualquer coisa que esteja me matando por dentro. Como é que a gente encerra aqui? O que Jesus Cristo faz por estes que começam a abrir os seus corações a Ele? A primeira coisa linda que eu vejo nesse texto é que Jesus Cristo, Ele vai atrás dos perdidos. Deus não desiste daqueles que deixaram de acreditar nele. Não é uma coisa interessante? Presta atenção no que eu estou falando. Esses meninos deixaram de acreditar nele, na palavra dele. Ele falou várias vezes. Mas sabe o que eu acho lindo em Deus? Porque nós desistimos de uma pessoa. Às vezes tem uma pessoa que não vai à igreja uma vez, duas, eu ligo. Deixa eu lá também. Depois eu penso de novo e volto. Jesus não. Jesus deixa toda a agenda dele e vai atrás de dois desconhecidos, porque só fala desses meninos aqui. O tal do Cleopas e a mulher dele, ou filho, não sabe quem é a outra pessoa. Jesus Cristo vai atrás daqueles que deixaram de acreditar nele. Alguém foi fazer uma oração com o doente era meio ateu e disse,
Não adianta fazer porque eu não creio em Jesus. Ele disse assim, eu vou fazer porque ele ainda acredita em você. E o doente foi sarado. Sabe, Jesus ainda acredita em nós. É uma cantora de Campinas. E ela se chama Dona Catarina. E ela conta como é que é a história da sua vida. Ela cantava no Jardim Itatinga, que é um bairro de prostituição. E um pastor forçado pela voz de Deus resolveu tomar um ônibus e ir até aquele lugar, seguindo a orientação divina. Eu não sei se eu seguiria essa orientação, porque depois o povo ia falar mal da gente. O pastor que pegou um ônibus e foi para um bairro de prostituição, até explicar que foi pregar a palavra. Mas ele entrou onde ela estava, com as luzes acesas, e ela cantando. Ele disse o que ele tinha que dizer para ela. Ele diz, o Senhor Deus te conhece o teu coração, aqui não é o teu lugar. Ele a tomou pela mão, ela pegou as suas coisas, ela voltou, e hoje ela canta por aí. Sabe por quê? Porque Deus vai estar dentro de um prostíbulo buscar alguém que Ele ama. A gente não busca. O busca tem um certo ponto, mas Deus não tem limite. Eu me desviei uma vez. Eu fiquei 3 ou 4 meses fora. Voltei para o vômito. Mas você acredita que eu bebia e não ficava bêbado? Eu bebia uma garrafa de San Remi, uma garrafa de San Rafael, porque eu não gosto de bebida. Eu bebia bebida doce. Eu falei, que inferno que eu não fico bêbado. Eu tomava os comprimidos que eu tomava para enlouquecer. Não enlouquecia. E teve um dia que eu rasguei minha roupa. Eu falei, meu Deus, ou me leva de volta ou me mata, porque desse jeito eu vou morrer. Sabe, Deus não desiste da gente. Não desiste. Em Aguaí eu fui numa boate, os meninos estavam lá conversando, fiz uma amizade rápida ali, e tinha uma moça que estava flertando comigo, e outras ali, tal, outra moça, e cada um, o que você faz? Um fala, eu faço engenharia, o outro disse, eu não fiz nada nunca. Falei, agora como é que eu faço? Todo mundo fez um curso bom aqui, e eu pronto para o pecado. Aí para não ficar por baixo, eu tinha feito teologia, ETED e BIM. Eu falei, eu fiz teologia. Aí eles perguntaram, o que é teologia? Aí fui explicando, aí estraguei tudo. Porque aí eu comecei a pregar, e eu estraguei tudo. Estraguei meu pecado. Sabe por quê? Deus é lindo, gente. Deus é melhor do que nós, graças a Deus. Ele foi buscar o Cleopas com a outra pessoa. Foi buscar. Ele foi buscar a Maria. Maria não. Como é que chama uma mulher de 5 homens, 6 homens? Samaritana. Ele foi buscar ela. A Bíblia diz em Lucas que o Filho de Deus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E essa busca dele é uma busca de verdade mesmo, viu? Ele cavuca os buracos, ele vai onde for necessário, mas ele te cata, ele te acha. A não ser que você fale, eu te nego, não te quero, por favor, sai de mim. Mas se ele vê que há um restinho de coisa em você, ele te busca. E graças a Deus que ele te busca. Graças a Deus que ele te busca. Houve um livro muito lido há muito tempo atrás, Caçadores de Deus, ele dizia uma expressão forte, eu não sei se é possível ser usada, mas é forte, ele dizia que Deus é como um grande cão de caça. Ele te fareja, e ele te acha, e ele te traz de volta, porque ele continua acreditando em você. Cleopas deixou de acreditar nele, mas ele não deixou de acreditar em Cleopas. Sabe uma penúltima coisa que ele faz por aqueles que estão dispostos a matar a má notícia e colocar no lugar a notícia da ressurreição? Ele restabelece a comunhão. Ele parte o pão e diz, comungue comigo. Comungue comigo e comungue das minhas verdades. Deixa eu interagir contigo. E quando parte o pão, que é a ceia, e o vinho, os olhos deles se abrem, e eles veem que é Cristo. Eles falam, puxa, nosso coração até ficou aquecido com as palavras que ele dizia, mas ele está disposto a restabelecer uma relação conosco, em que a nossa boca possa ser uma boca de esperança, de profeta, e o nosso coração possa ser um coração de quem interage e vive com ele. E por último, sabe o que ele faz? Ele faz a gente retornar aos caminhos abandonados. Aqueles dois, ao perceberem que eram Cristo, eles voltaram correndo para Jerusalém. Já tinham andado 11,5 quilômetros. Tarde da noite, eles voltaram naquela mesma hora, porque o coração murcho, desesperado, desanimado que havia vindo com a notícia da morte, agora volta, alegre, fora de hora, com o coração cheio de alegria, porque o que havia morto ressuscitou e estava
entre eles. Sabe como é que eu queria terminar com você? Esse Cleopas, diz os estudiosos, tornou-se o bispo da igreja de Jerusalém. Não era para ser, né, irmão? Se fosse com nós, o que nós falava? Olha, eu vou até deixar você ser um diácono, talvez. Eu vou deixar você, de vez em quando, fazer uma abertura de culto. Quem sabe até cuidar de uma igrejinha lá no fim do mundo. Mas ser bispo você não vai ser, não. Ele foi o bispo da igreja de Jerusalém. Quem se ficasse em pé? Há uma notícia que é sobre todas as notícias. Cristo ressuscitou. E o poder da sua ressurreição pode atingir o meu e o teu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Eu vou orar contigo onde você está mesmo. Eu passei bastante aqui da hora, desculpe. Mas eu queria orar contigo mesmo você estando aí. Meu Deus, a tua palavra nunca volta vazia. Ela tem um objetivo, um sentido, uma direção, um caminho. E eu sei que o caminho, o sentido e a direção da tua palavra foi alcançar a cada um de nós aqui hoje. Alguns de nós estamos perturbados por notícias que temos ouvido. Algumas nós temos visto. Nós temos visto, às vezes, uma coisa que estava indo bem, não está indo tão bem mais. Nós temos ouvido notícias de que situações sombrias estão para chegar perto da gente. Nós temos ouvido coisas que têm, de alguma forma, roubado a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria, e trazido, de alguma forma, perturbação ao nosso coração. Mas, meu Deus, o Senhor não viveu e não ressuscitou em vão. E eu sei que hoje, Pai, o Senhor pode colocar no nosso coração uma nova vida, uma nova esperança, uma nova fé, uma nova força, um novo vigor. E nós podemos dormir tranquilos hoje e acordar vivos e alegres amanhã. Eu sei, Pai, que o Senhor pode fazer por nós o que o Senhor fez por esses dois do caminho de Emaús. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então eu queria pedir para o Senhor, investigue a cada um dos nossos corações que estão expostos nessa casa que é a tua casa. E ao investigar os nossos corações, faz aquilo que Davi pediu: sonda-me. Mas eu queria pedir que, mais do que ver se há algum mau caminho, sonda ver se há algum mau pensamento, Pai, alguma má ideia. Arranca isso, Pai, de dentro, e ajuda-nos a implantar aqui a visão de um Cristo ressurreto, não aquele Cristo sofrido na cruz, mas o que venceu a cruz e se levantou no terceiro dia e se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. E quem tem Cristo a seu favor, o que pode ter contra? O que pode ter contra? Nada, 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 nada. Por isso, eu levanto a tua palavra sobre esse povo que não é de ninguém, é teu, não é meu. Eles não são dos pastores dessa igreja, eles são teu povo. E eu peço que a tua palavra venha sobre nós, o teu povo, e ministre ao nosso coração de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que algumas pessoas já sairão daqui agora abençoadas e transformadas, mas outras o Senhor irá agir enquanto elas estiverem dormindo. O teu Espírito Santo vai operar nas suas mentes e destruir sofismas e pensamentos horríveis. Vai mexer com traumas, com dores, com pensamentos que se consideraram como fortalezas dentro da alma. E o Senhor vai arrancar isso para fora com raiz. Eu vejo, Pai, pela fé, raízes negras sendo tiradas de árvores que já morreram. Eu vejo, Pai, um terreno novo para o Senhor plantar novas sementes, em o nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja sobre ti.